Olá, muito boa tarde. A partir de agora você confere as principais notícias de Fortaleza e do Parlamento Municipal. O Direto da Redação já está no ar. Nesta quinta-feira, a Câmara Municipal de Fortaleza realiza sessão parlamentar. Os vereadores apreciam 39 matérias. Paulo Sérgio Cordeiro acompanha toda a movimentação no plenário Fausto Arruda e na sala de comissões. Boa tarde, Daniele. Boa tarde a você que nos assiste. Um dia de atividades intensas na Câmara Municipal de Fortaleza, começando logo cedo na Comissão de Constituição e Justiça, quando os parlamentares deliberaram sobre 56 matérias. Na sessão legislativa, 16ª deste período legislativo, nós tivemos a deliberação sobre 36 matérias. 14 foram lidas aqui no plenário e enviadas às comissões para receberem pareceres técnicos dos assessores legislativos, especialista em processo legislativo, especialista nesta área jurídica de leis, para que possam então aprimorar estas propostas e elas voltarem a plenário. As demais foram todas aprovadas na ordem do dia. Entre as matérias que foram apresentadas, lidas aqui no plenário e enviadas às comissões técnicas está, por exemplo, a isenção de IPTU a proprietários de imóveis que tenham cedido algum imóvel, algum terreno para a construção de ecopontos no município de Fortaleza. A vereadora Tia Francisca também teve uma proposta de lei ordinária enviada às comissões. A proposta cria um programa de combate ao preconceito e também de informações sobre a hanseníase, que é uma doença que tem cura, basta procurar o tratamento, diagnosticar, estar sempre atento a manchas na pele vermelhas ou esbranquiçadas e aí buscar atendimento para saber se é ou não, se tem um diagnóstico ou não. Esta enfermidade, a hanseníase, é muito antiga, né? E aqui em Fortaleza ainda tem algumas pessoas que são acometidas e a vereadora Tia Francisca legisla no sentido de que essas pessoas não sofram preconceito, porque a hanseníase tem cura. Entre as matérias que foram aprovadas na ordem do dia está, por exemplo, a criação de mini ecopontos, né, que é a autoria do vereador Danilo Ribeiro. São mini ecopontos para a Parangaba, Jockey Clube, João 23 e Bom Sucesso, entre outras matérias importantes e que vão impactar diretamente na vida de todos os fortalezenses, todos aqueles que habitam nesta linda cidade, capital do estado do Ceará. Daniele? A Câmara Municipal de Fortaleza realizou sessão solene para a entrega da medalha Boticário Ferreira ao prefeito do Eusébio Acilon Gonçalves. A homenagem foi proposta pelo vereador Danilo Ribeiro, do Cidadania. Acilon Gonçalves Pinto Júnior é médico de família política, é ex-vereador de Fortaleza e também deputado estadual, eleito prefeito do município do Eusébio em 4 mandatos. Em sua gestão, o município sendo um dos primeiros a ofertar transporte público gratuito. Recebe a maior comenda da Câmara Municipal de Fortaleza, com a presença de parlamentares e gestores públicos. Isso gratifica toda uma vida a serviço do povo do Ceará. Então, toda a minha vida pessoal, profissional e política sempre foi voltada para o povo do Ceará. E em momentos, maior foco em Fortaleza, em momentos como o atual, em Eusébio. Mas todas as cidades com quem eu tenho lidado têm em mim uma pessoa dedicada a servi-los. Já me relatou uma vez que o grande sonho dele é de encerrar a vida pública dele como vereador aqui da capital. Então, fecha-se um ciclo onde se valoriza as lutas e as conquistas. Eu, quando menino, lembro demais aquela disputa de presidência acirrada, onde ele foi o vencedor, na época do prefeito Juraci Magalhães, a taxa do lixo, onde todo dia saiu a charge no jornal, a gente guardava. E isso aí eu só tenho a agradecer demais o Danilo, parabenizar meu pai, sei que ele é merecedor. Na medicina, com especialidade em obstetrícia, Acilon Gonçalves prioriza o seu trabalho levando em conta o lado social. O vereador Danilo Ribeiro, autor do requerimento para a homenagem, ressaltou a história pública e profissional de Acilon Gonçalves ao longo dos anos. Um médico e um grande político aqui do estado de Ceará, tendo
reconhecidamente sua atuação, né, em prol do povo fortalezense e de todo o estado do Ceará. E foi um requerimento aprovado aqui por unanimidade na casa e que hoje nós temos aqui a grande oportunidade, né, de estar entregando essa medalha para este cidadão, né, de importância e tão valoroso para a nossa sociedade. Amanhã, dia 25 de março, é comemorado a data magna do Ceará. O dia celebra o marco histórico do fim da escravidão no nosso estado, o primeiro a libertar os escravos 4 anos antes da Lei Áurea. A gente mostra agora como foi o contexto abolicionista da época, na reportagem de Romana Mello. Abolicionismo. De acordo com o significado, a palavra explica um momento político que defendia a extinção da escravatura, um termo que surgiu no século XVIII e que foi ganhando força em várias partes do mundo. Aqui no Brasil, não foi diferente. A luta contra a escravidão do negro foi ganhando espaço em alguns territórios do nosso país. E o Ceará foi a primeira província a libertar os escravos, no dia 25 de março de 1884. A Lei Áurea no Brasil, ela ocorreu em 1888. A libertação dos escravos no Ceará ocorreu 4 anos antes, né? Na cidade que hoje é a cidade de Redenção, você passou a ter uma presença muito grande do movimento abolicionista, de alforria dos escravos. E o que aconteceu no Ceará, porque como o Brasil foi o último país do Ocidente a libertar os escravos, e o Ceará foi a primeira província do Brasil a libertar, o estado do Ceará passou a ser visto como o estado das luzes, né, da liberdade. Então tem um sentido, tem uma força histórica muito grande. A data magna foi instituída como feriado aqui no estado do Ceará em dezembro de 2011. E um cearense teve um papel importante na questão da abolição. Foi Dragão do Mar, ou também conhecido como Chico da Matilde. Ele nasceu em Aracati, mas trabalhava em Fortaleza na Capitania dos Portos. Essa função facilitou o bloqueio da entrada de escravos para o nosso estado e também a questão da saída. Dragão do Mar morreu em 1914, mas deixou um legado aqui no estado, emprestando inclusive o seu nome para o maior complexo cultural que temos, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. A escravidão chegou ao fim, porém, os recém-libertos passaram dias difíceis. Sem acesso à terra e sem qualquer tipo de indenização, muitos ex-escravos permaneceram nas fazendas em que trabalhavam, vendendo seu trabalho em troca de sobrevivência. Desde aquela época, quando você fez a alusão à abolição, sendo 4 anos antes do restante do Brasil, nós não tivemos, nem aqui no Ceará e muito menos no Brasil, a partir de 1888, políticas públicas voltadas para incorporar a população negra na sociedade. Não teve nenhuma preocupação com a educação, não teve nenhuma preocupação com moradia. A gente sabe que essa população negra ela ficou dispersa. Aqui no Ceará, por exemplo, o contingente que antes era escravo, que uma grande maioria era escravo doméstico. Não era escravo de lavoura como a gente vai ter na região do café, na região do açúcar. Aqui no Ceará, esses escravos domésticos, eles ganharam a sua alforria, mas continuaram trabalhando dentro das casas como serviçais. Então não houve uma política de inserção cidadã dessa população negra aqui no Ceará, como no Brasil de maneira geral. Essa desigualdade acabou refletindo e trazendo prejuízos até os dias atuais. Uma pesquisa realizada em 2019 pelo IBGE apontou que 56% da população brasileira se declara negra. Embora o país seja composto por mais negros, eles ainda são minoria nas posições de liderança no mercado de trabalho, são subrepresentados no cinema e possuem poucos representantes políticos no legislativo. A Câmara Municipal de Fortaleza se destaca no cenário estadual com a mandata coletiva Nossa Cara,
a primeira da história cearense. Além disso, é representada por 3 mulheres negras. Louise, Lila e Adriana possuem um mandato propositivo, antirracista, pautado em ideais feministas e inclusivos. A abolição da escravatura no Brasil como um todo ainda é inconclusa. Quando nós temos as negras e os negros ainda em maioria no sistema carcerário, quando os negros são as maiores vítimas de homicídio aqui no nosso estado. Então é um dia, sim, de muita memória ancestral, mas sobretudo de lutar para que a população negra e pobre aqui do nosso Ceará tenha acesso aos direitos, né? Não adianta libertar quando aqui no Ceará a gente ainda tem uma situação de vida ainda muito precária para a população negra. No Ceará, a inclusão da data magna no calendário oficial do estado visa dar visibilidade aos negros. Através desse desejo, políticas públicas são colocadas em prática, a fim de recuperar as contribuições valiosas da cultura afrodescendente para a formação do povo cearense. A Prefeitura começou a entregar o Vale Gás a 26 mil famílias aqui da capital. O benefício, criado pelo governo do estado, agora será entregue 3 vezes por ano. Desde o primeiro lote do Vale Gás Social, só em Fortaleza foram mais de 20 mil pessoas beneficiadas. O vale doado pelo governo do estado e prefeitura garante uma recarga de gás de cozinha para famílias em comunidades carentes. Uma ajuda e tanto para muitos que vivem sem renda. Os critérios são famílias beneficiárias do cartão Mais Infância, famílias também que recebem o Auxílio Brasil, que tem uma renda per capita inferior ou igual a R$ 150, e também famílias com jovens inscritos no programa Virando o Jogo. Quem já recebe, o Vale Gás do governo federal, essas famílias elas não vão estar recebendo o Vale Gás do estado. Para receber o Vale Gás, a pessoa precisa estar inscrita no programa e deve comparecer a um dos Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, que estão fazendo a distribuição. É preciso apresentar documento com foto e o comprovante de endereço. Para saber se tem direito ao Vale Gás, é só fazer a consulta e ligar no número 156. Depois é só trazer os documentos, como o CPF e o número do NIS. A Suelen está desempregada e precisa muito do benefício. Recebeu o Vale Gás pela primeira vez. Muito pesado, tanto comida, a água, a luz, o gás, tudo tá muito pesado. Eu, meu marido e 2 crianças. E a gente mora de aluguel, então é um alívio para o meu bolso. E o nosso assunto agora é vacinação contra a Covid-19 para crianças. Os pais ou responsáveis precisam ficar atentos aos prazos do esquema de imunização. Carmosita é mãe do Pedro Gabriel, de 11 anos, e trouxe o garoto ao Centro de Eventos do Ceará para que ele recebesse a 2ª dose pediátrica contra a Covid-19. Nós sabemos a importância da imunização em massa, para a sociedade, isso é muito importante. E a gente vacina e leva os nossos filhos também, Ele não via a hora de chegar o dia dele. Estamos tomando a 2ª dose. Em Fortaleza, a distribuição da 2ª dose de proteção ao coronavírus para crianças entre 5 e 11 anos está sendo feita desde o início de março. A gente iniciou agora dia 5 de março essa 2ª dose. As pessoas com Coronavac, que tomaram Coronavac, 28 dias, então ficar atento a essa data. E a na Pfizer, na caixa na Pfizer pediátrica, é onde os pais às vezes esquecem, porque é 2 meses após a primeira dose, essa criança tem que fazer a sua dose, a sua 2ª dose, que seria a dose de reforço da primeira dose. Para ter acesso ao imunizante, é necessário apresentar o cartão de vacinação, o número do Cartão Nacional de Saúde, documento oficial de identificação da criança, como certidão de nascimento, RG ou passaporte, além de comprovante de residência atualizado e um documento original com foto do responsável pela criança no momento da aplicação. A Prefeitura de Fortaleza destaca que o público infantil que ainda não tomou a primeira dose não precisa aguardar agendamento. Independente do agendamento ou não, para a dose 1 de 5 a 11 anos, essas pessoas podem procurar os pontos de vacinação, são mais de 70 postos, tem os shoppings, temos o centro de eventos, enfim, SESI Parangaba, muitos locais onde os pais podem levar a sua criança para vacinar D1. Outro alerta da Secretaria de Saúde da capital é em relação a possíveis reações adversas à vacina. A orientação é sempre buscar os postos da rede municipal.
a população deve procurar os postos de vacinação, né? Lá, o corpo clínico da enfermagem faz a notificação, tanto no nosso prontuário, como na ficha de notificação, e aí a gente faz um estudo de caso dessas notificações para saber se foi um efeito leve, se foi um efeito moderado e grave. É importante ressaltar, não tivemos nenhum caso de efeito adverso grave, então os paizinhos não precisam ficar preocupados, mas é importante não só para as crianças, mas para os adultos também. Consciente que os riscos são mínimos frente aos benefícios da vacina, Rayane trouxe o pequeno Thalisson para se vacinar contra a Covid e saiu do local bem tranquila. É melhor porque aí a gente fica mais protegido, eles vão para a escola, terapia, a gente pega ônibus, né? Então fica mais protegido. A gente faz uma pausa rápida e no próximo bloco tem as dicas para curtir o fim de semana prolongado. Cada vida é uma história. A imprudência no trânsito pode acabar com muitas histórias antes do tempo. A prioridade é do pedestre. Respeite o pedestre. AMC, proteger vidas. Esse é o caminho. Direto da redação de volta para falar sobre o lançamento do documentário Centro Coração do Comércio. Esse documentário vai ser lançado hoje, a partir das 7 horas da noite, no Cine Teatro São Luís. E eu recebo aqui no Direto da Redação o diretor do documentário, Roberto Bonfim. Roberto, muito bem-vindo. O que é que o documentário traz? Primeiro, agradecer pelo convite, não é? A TV Assembleia, como a TV Fortaleza, trazem exatamente bons fluidos para quem trabalha em qualquer linguagem, ainda mais no cinema. Bom, ele traz reflexões acerca do comércio em si, não é? Uma discussão gostosa do que hoje é o centro, em relação ao comércio, em relação a quem compra naquele local, quem frequenta, né, na verdade, e principalmente o que pode ser o centro daqui para frente, né? O que prospecta o centro, né? Na verdade, o comércio do centro. Porque o comércio do centro tem a ver com o turismo, com seus equipamentos culturais que existem no centro, tem a ver com a nossa feira lá no mercado central também, não é? Tudo isso atrai. No centro existem lojas que também existem nos shoppings. Então, existe sim uma carga grande, né? Uma quantidade enorme de pessoas que frequentam o centro e que compram de tudo. Você encontra de tudo no centro. De forma que o centro hoje, não sei se tu sabes, é a maior arrecadação do estado de Ceará, só perde para Fortaleza. O bairro centro só perde para o bairro de Fortaleza, em termos de arrecadação. Então, por isso que ele é o coração do comércio. Roberto, qual é o perfil hoje do público de quem frequenta o centro de Fortaleza? Os mais variáveis. Evidentemente, a gente tem que entender que muitos populares deixaram de frequentar o centro por conta da mendigância, por conta, infelizmente, algumas lojas que já fecharam, né, que você não encontra mais aquelas lojas, mas existe sim um público fiel ao centro. Eu, particularmente, sou louco pelo centro, né? Se você quiser consertar relógio, você encontra um centro. E um preço muito mais acessível do que em outros bairros, né? Quais os problemas da região do centro? Eu acredito que é a questão social, né? Mas essa questão social sempre ocorreu em Fortaleza. A questão dos cabroeiras, que são os mendigos. Só para você ter uma ideia, em 1889 foi construído um asilo de mendicidade, que hoje é o Colégio Militar de Fortaleza, em 1888. E daí veio a seca do 15, 30, 40, 50, tivemos sempre problemas com mendigos. Então, assim, é um problema frequente e que não vai acabar, não é? É um problema social. Agora, a preocupação mais interessante é que na década de 70, 80, esse centro foi esvaziado por conta da saída dos órgãos públicos, não é? Então, o público mudou também, não é? E com o advento dos shopping centers, muitas pessoas de outros bairros não frequentavam mais o centro, não é? O Center 1, depois o Iguatemi e os demais shops que hoje existem, né? De forma que esse filme traz também
essas observações do que pode ser o centro para o futuro, não é? Os órgãos públicos estão voltando, a prefeitura está lá, o Palácio do Bispo, a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Cultura do município e do estado estão lá, não é? Será que um programa junto à universidade, trazendo alunos para morarem no centro seria interessante? A moradia no centro, as pessoas que trabalham no centro morarem no centro? Então, assim, é o poder público, é o cidadão, é a sociedade e os comerciantes envolvidos em prol de discutir, na verdade, esse centro. Temos aí a Fortaleza 40 anos, salvo engano, né? 2040. Então, assim, discute também essas propostas, mas estamos falando exclusivamente do centro de Fortaleza. O documentário também traz a questão de moradias na região do Central? Sim, sim, sim. E também da questão da pavimentação, do trânsito, né? Só para você ter uma ideia, hoje o centro tem calçadas, né? Seriam interessantes essas calçadas no meio da rua ou não? Então, existe uma discussão acerca disso. O carro não pode parar porque não existe estacionamento na rua, e sim particulares, né? Mas o Romeu Duarte, nosso amigo Romeu Duarte, ele chega e diz assim, olha, mas o traçado do centro continua mesmo traçado do século XIX. Era para andar, para passar carroças e não carros. Então, assim, é uma discussão gostosa. Nós, documentaristas, trazemos exatamente reflexões para que o público tenha uma noção do que acontece. E aí a decisão é deles. Gostaria também de agradecer o apoio dos 3 filmes, porque esse é o último filme da trilogia sobre a história do comércio de Fortaleza, que iniciamos com a história de comércio de Fortaleza, em 2019, depois Partiu Shopping Fortaleza, que é só sobre shopping, e agora Centro, Coração do Comércio, né? O CDL, né, que nos apoiou nos 3, o Cindy Lojas, certo? Os demais partícipes, toda a equipe, a Zoom Digital, enfim, é um projeto que não é do Roberto Bonfim, em si, de todos, do fortalezense. Faz aí um convite para quem quiser assistir o lançamento do documentário. Bora pegar um cineminha? Hoje, às 19 horas, no Cine Teatro São Luís, entrada franca, hein, turma? 19 horas, não percam. Bora pegar um cineminha? Centro, Coração do Comércio. Quem não puder ir hoje lá no Cine Teatro São Luís, como faz para ter acesso a esse documentário? Bom, esse material vai vir também aqui para a TV Fortaleza, né? Na verdade, um grande parceiro nosso, TV Fortaleza, com o nosso amigo Praciano, que coloca na programação da TV esses nossos documentários, né? Para o fortalezense, para o cearense ver, que eu acho muito importante, minha amiga, a questão do pertencimento. A gente só tem pertencimento se a gente conhece. E a gente só pode conhecer, e esse conhecimento começa dentro de casa, sabe, com a nossa família. Depois passa para a rua para a cidade, para o bairro, cidade e para o estado. Então a gente tem que perceber. E por que perceber isso? Qual a importância disso? Nós não nascemos hoje, nós temos uma história lá atrás. Tem canal também no YouTube para ter acesso? Sim, Roberto Bonfim, documentarista. Tá ótimo então, Roberto. Obrigada. Parabéns pelo trabalho, viu? O Direto da Redação traz agora as dicas para curtir o fim de semana. Confira. Olá, começa agora a nossa agenda cultural da semana e com um feriado prolongado em vista, as dicas ficam bem mais animadas. Na semana em que são comemorados o Dia Mundial do Teatro e o Dia Nacional do Circo, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura realiza a Semana do Teatro e do Circo, um ciclo de ações virtuais e presenciais com uma programação totalmente gratuita, com apresentações cênicas e conversas ao vivo. No dia 27 de março se comemora o Dia do Teatro e do Circo e o Dragão do Mar quer convidar você a fazer parte dessa programação. Esta semana, de quinta a domingo, nós temos espetáculos acontecendo no teatro, uma série com diversas companhias aqui da cidade. Nós teremos na quinta-feira O Ano Que Não Acabou, do Grupo Expressões Humanas, Desamordaçar, da Companhia Prisma de Artes, na sexta-feira, Cotidiano Nordestino, da Companhia Lago e Circo, no sábado, Pequeno Show de Horrores para Sustos Medonhos, da Trupe Motim de Teatro, no domingo. E no domingo também temos na Arena uma programação para crianças dentro desse tema do teatro e do circo, acontecendo às 16 horas com a oficina
de Boneco de Papel e Palito, com a Marina Tijubina, do Grupo Formosura de Teatro, e também no domingo, acontecendo às 17 horas, com o espetáculo Sonhos, do Mágico Goldinho. Bossa, jazz e algo mais. É o novo show do cantor e compositor Roger Rogério. A apresentação especial faz parte do projeto Jazz em Cena e acontecerá sexta-feira, às 20 horas, no BNB Clube. A entrada é gratuita. Olá, amigas, amigos. Estou passando para convidá-los para um show sexta-feira, às 8 da noite, no BNB Clube, no programa Jazz em Cena. Nós vamos apresentar músicas da década de 50, 60, muita bossa nova, um pouco de jazz e um pouco de música cearense. E a criançada tem mais uma brinquedopraça para se divertir aqui na cidade. É que recentemente o governo do estado do Ceará inaugurou mais um equipamento na Avenida Padre Antônio Tomás, no Parque do Cocó, ali na altura do anfiteatro. Então essa é uma dica para você levar a sua criança durante o final de semana. E no sábado, dia 26 de março, o Cine Teatro São Luís comemora 64 anos de programação. Por isso, o equipamento fará uma edição especial da visita guiada com 5 sessões gratuitas. À noite, às 19 horas, entra em cena o artista João Paulo Lima e seu espetáculo Devotis, para público de 70 pessoas, com classificação indicativa de 18 anos. A entrada é gratuita, com distribuição de ingresso a partir de 2 horas antes do espetáculo. Mais informações, basta acessar o site cineteatrosaoluís.com.br. A última dica é para quem gosta de pop rock dos anos 90. A praça de alimentação do Shopping Rio Mar recebe a banda O Verbo. E aí, galera, somos a banda O Verbo e temos novidades. Dia 25 de março estaremos no Festival de Covers do Rio Mar Fortaleza. Com o melhor do pop rock dos anos 90. Tá marcado, sexta, Rio Mar Fortaleza, muito pop rock com a banda O Verbo. Se liga no som, brother! Proibida pra mim, um clássico do saudoso Charlie Brown Jr. E é com essa dica que eu encerro a agenda de hoje. Um excelente fim de semana. Até mais! Por hoje é só, bom feriado, bom fim de semana e a gente volta a se encontrar segunda-feira a partir de 1 da tarde. Até lá!